Quando eu compro um produto, uma matéria-prima, ok, que eu vou utilizar na fabricação de um determinado produto. Essa matéria-prima, a princípio, ela é o quê? Ela é gasto, né? Porque eu desembolsei dinheiro para comprar essa matéria-prima, então ela foi um gasto. Ela vai se tornar o quê? Um investimento. Por que investimento? Porque quando eu comprei a matéria-prima, eu vou lançar ela onde? No meu ativo, eu vou ativar ela. Ela vai ficar lançada lá no meu estoque, no estoque de matéria-prima, tá? Se estiver fabricando o meu produto, essa matéria-prima vai ser um custo, certo, gente? Por quê? Porque eu estou utilizando esse produto, né? Então eu vou baixar lá no meu estoque, matéria-prima, vou lançar lá para produtos em elaboração ou produtos finalizados, tá? Isso vai se tornar um custo, tá? E como eu vendo essa mercadoria que eu fabriquei? Aí ele se transforma numa despesa. Como assim, professora? É custo ou é despesa? Vejam, se eu estou utilizando no processo produtivo, é custo. Quando eu vendo o meu produto, esse custo, ele vai para onde? Ele vai para o resultado, certo? Então, por mais que ele vá para o resultado como um custo, tá? Ele, na verdade, é uma despesa, né? Porque ele está diminuindo ali o seu resultado, tá? Vejam que a denominação é de custo, né? CMV, que a gente chama, né? Custo dos produtos, CPV, custo dos produtos vendidos, tá? Porém, se você já utilizou e está baixando, digamos que até o correto seria dizer que é uma despesa, né? Mas a denominação contábil trata como custo, tá? Nós temos ali alguns autores até, vamos ver na sequência aí, que também acham que a denominação dada aí até não está muito certa, né? Por quê? Porque ele, no momento que eu vendo o produto, ele vai para o resultado, foi para o resultado, se transformou numa despesa porque está batendo meu lucro, tá? Então, vejam, quando que ele se transforma, gente, numa despesa? Quando eu vendo o produto. Então, eu vendi o produto, estou tendo uma receita, e juntamente com a receita, naquele período que eu efetuei a venda, eu estou baixando a despesa, o custo, a despesa que eu tive para fabricar aquele produto. Então, vejam que ela está relacionada com a minha receita, certo, gente? Mas a gente vai falar também um pouquinho mais aí, vocês vão entender, tá? Vão entender um pouquinho melhor. Ok? Algumas terminologias que nós vamos estudar em custo, gente, tá? Gasto, né? Quando eu falo em gasto, tô falando para vocês, o gasto, né? Comprei matéria-prima, primeiramente ela é um gasto. Por quê, gente? Porque gasto é quando eu desembolso, tá? Então, o gasto, ele é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera um sacrifício financeiro para a entidade, né, que é o desembolso. Então, esse sacrifício representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, que normalmente é o quê? É o dinheiro. Tá? Então, eu tenho o meu gasto financeiro. Quando eu compro a matéria-prima, eu desembolso, eu tiro dinheiro. Eu comprei um ativo imobilizado, uma máquina para minha indústria. Primeira coisa que eu vou ter é o quê? Um gasto, porque eu estou desembolsando dinheiro. Tá? Agora, quando eu falo em investimento, gente, investimento, aí ele vai ser o meu gasto ativado, tá? Por quê, gente? Porque é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos, né? Ok? Então, vejam, investimento vai ser sempre aquilo que eu primeiro gastei, né? Gastei, tive um gasto. Aí o investimento é quando eu ativo, né, esse produto ou esse bem que eu estou comprando. Investimento quer dizer o quê? Que é algo que vai me gerar um benefício econômico futuro, tá? Quer dizer que futuramente, tá? Eu vou ter ali um benefício econômico com esse bem, tá? Então, nós temos ali, contabilmente, a identificação, por exemplo, de um ativo imobilizado. Tá? Então, existem regras para que eu possa reconhecer um bem como um ativo imobilizado, por exemplo. Tá? Ok? Então, gente, geração de receita, né, gera um ganho. Tá? Então, existe, né, se essa geração de receita for maior, né, que o gasto, eu vou ter um lucro.
Se essa geração de receita for menor, eu vou ter o quê? Um prejuízo, certo? Então, o que nós podemos dizer? Por exemplo, quando eu compro uma máquina para produção na empresa, primeiro momento, que é o momento da compra, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter um gasto, né? Por quê? Porque o desembolso, vai ter um desembolso financeiro, tá? Para a aquisição dessa máquina, né? Num segundo momento, eu vou ter o quê, gente? Aí eu vou imobilizar ela, né? Então, vamos marcar aqui, vamos pagar isso aqui. Então, vamos lá. Compra de um imobilizado, né? Compra de uma máquina, vamos dizer, tá? Primeiro momento, eu tenho o quê, gente? Eu tenho um gasto, tá? Que está relacionado com desembolso financeiro, tá? Num segundo momento, eu vou ter um investimento. Por que eu vou ter um investimento, gente? Porque eu vou ter que imobilizar essa máquina, né? Aonde que eu vou lançar ela? No meu ativo não circulante, né? Como investimento, como imobilizado. Por que ela vai ser um imobilizado? Porque eu tenho a expectativa de que ela vai me gerar um retorno financeiro, tá? Então, ela vai me gerar uma receita, ela vai me gerar lucro, tá? Então, isso vai ser um investimento, certo? Quando que essa máquina vai se transformar em despesa, gente? Pela depreciação, certo? Pela minha depreciação, mensalmente, eu vou baixando ela para despesa, tá? Vai chegar uma hora que vai zerar, né? Não vou ter mais investimento, vai estar tudo lançado na despesa, tá? Quando eu compro estoque, no primeiro momento, eu tenho um gasto. No segundo momento, eu vou ter um investimento, porque eu vou ativar esse estoque, né? Aqui é diferente porque eu lanço onde, gente? No ativo não circulante. Né? Aqui eu vou lançar no meu ativo circulante, que é o quê? É o meu estoque, né? Mas eu vou ativar ele, por quê? Porque eu lanço no ativo, tá? Então, não deixa de ser um investimento. Enquanto ele está ali dentro da minha conta de estoque, eu não estou utilizando esse produto, ele é um investimento, certo? E aí, no terceiro momento, ele vira um custo, que é quando eu vou utilizar ele na fabricação, tá? E no quarto momento, ele vira ali uma despesa, que é quando eu baixo o CPV para o resultado, tá? Ok? Entendido, gente? E quando eu falo em despesa e custo, então nós falamos já na diferença, né? Eu comentei com vocês ali. Qual que é a diferença de despesa e de custo? Despesa é o bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção da receita. Então, para que eu possa obter a minha receita, direta ou indiretamente, eu vou ter o quê? Uma despesa. Por exemplo, comissão de vendedor, né?
Para que eu possa conseguir efetuar a venda, eu vou ter uma despesa que vai ser pagar a comissão dos vendedores. Ok? Então, isso vai ser aí uma despesa, né? E o custo? O custo é o gasto que é relativo ao bem ou serviço que é utilizado na produção. Então, a matéria-prima, por exemplo, né? Que vai ser o quê? Custo, por quê? Porque eu estou utilizando na produção, tá? Então, o meu estoque. Primeiro, gasto, segundo, investimento. Comecei a utilizar esse estoque. Ele se transformou num custo, tá? Se eu começar a consumir esse estoque, será que ele vai continuar sendo custo, gente? Olha a diferença, né? Tá? Comprei o meu estoque, né? Matéria-prima, comprei ela. Então, primeiro é o gasto. Depois vai ser o investimento. Vou ativar. Ok? Utilizei. No processo de fabricação. Utilizei no processo de fabricação é o quê, gente? É um custo. E se eu consumir essa matéria-prima? Consumir. Aí já não é custo, aí é despesa, certo? Vamos pensar, por exemplo, em bens que eu compro numa revenda, né? Uma empresa que revende ali. E ela compra canetas, tá? Uma papelaria, ela comprou canetas. Se ela revender essas canetas, isso aqui é um custo. Agora, se ela pegar umas canetas para ela utilizar, aí vai ser uma despesa, né? Então, é por isso que quando você trabalha com custo, por exemplo, numa empresa, você tem que ter uma conta de materiais de almoxarifado, por exemplo, né, na conta estoque. Tá? Por quê? Porque ali você vai lançar tudo que você compra, por exemplo, para você utilizar na empresa. De repente, comprei ali canetas, papel, tudo que vai ser utilizado no setor administrativo. Eu não posso jogar isso para despesa direto, certo? Por quê? Porque a despesa, ela se torna despesa a partir do momento que você utiliza, né? Então, estou consumindo, aí sim se torna uma despesa, tá? Então, eu vou jogar numa conta ali de produtos de almoxarifado, vou fazer uma planilha e à medida que as pessoas forem utilizando essa mercadoria, eu vou dando baixa e assim eu vou jogando para despesa, tá? Por quê? Porque quando consome-se, aí torna-se uma despesa, tá? Então, nós podemos dizer que todas as despesas são ou já foram gastos. Exatamente, né? Por quê? Tudo que é gerado como despesa já foi gasto um dia, né? Porém, alguns gastos, muitas vezes, não se transformam em despesas, tá? Por exemplo, terrenos, tá? Por quê, gente? Lembra que eu falei para vocês lá? Comprei uma máquina, né? Ativei ela, virou investimento. E vou baixando pela depreciação. Então, eu vou jogando isso para despesa mensalmente através da depreciação, tá? Agora, terreno não deprecia, certo? Terreno é um investimento e não deprecia. Então, isso não vai ficar ali como investimento, não vai para despesa, né? Não vai se transformar em despesa. Pode se transformar em despesa quando for vendido, se for vendido abaixo do custo, digamos, né? Caso contrário, não, tá? Então, todos os custos que são ou foram gastos se transformam em despesas quando da entrega dos bens ou serviços a que se refere. Exatamente. Por quê, gente? Porque tudo que é custo, quando
eu vendo, ele vai para o resultado, esse custo, né? Vai para o resultado e vai se transformar em uma despesa, tá? Temos alguns outros que passam primeiro pela fase de custo. E outros ainda fazem a via sacra completa, né? Passa por investimento, por custo e por despesa, tá? Então, existem alguns produtos que podem ser lançados direto para despesa e outros que passam por custo, né? Depende da destinação que é dada ao produto, tá, gente? Então, todo produto vendido e todo serviço ou utilidade transferidos provocam uma despesa. Então, nós costumamos chamá-lo do quê? De custo do produto vendido, tá? E assim ele vai aparecer onde? No resultado, na demonstração do resultado, né? Então, é por isso ó, que até o próprio autor, que é o Eliseu Martins, né, que é muito conhecido na área de custos, que a gente sempre usa muito os fundamentos dele, aí se baseia muito nos fundamentos dele, né, para estudar, ele acha também que essa nomenclatura aí de CPV, CMV, tá meio errada, né, porque quando eu baixo o produto do meu estoque, ele já vai se transformar numa despesa porque ele tem por resultado, tá? Então, ele é um dos autores aí que entende que, né, que a mercadoria adquirida pela loja comercial, por exemplo, ela provoca um gasto genericamente. Ela provoca um investimento especificadamente que se transforma numa despesa no momento do reconhecimento da receita trazida pela venda, né, sem passar pela fase de custo. Por quê, gente? É isso que eu falei. Alguns produtos passam por custo, que seria o quê? Quando eu compro, por exemplo, a matéria-prima, né, ou o gasto da mão de obra, entre outras coisas que vão entrar como custo daquele produto que está sendo fabricado. Agora, quando eu estou falando de um comércio, né, aí eu já não tenho a parte de custo, né? Então, aquilo que eu compro, né, não vai passar por custo, vai passar por investimento e depois vai para despesa no momento que eu baixo esse produto, tá? Ok, gente? Dúvidas? Não? Todo mundo quietinho, ninguém falando nada. Não sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo nada, entendendo tudo. Bem? Então, vamos falar um pouquinho de contabilização, né? Contabilização desses custos, gente. Tá? Ó, dá como exemplo para vocês a contabilização para ver se vocês, né, conseguem entender bem certinho, tá? Para não ficar dúvida. Vou fazer aqui por razonete, tá? Quando eu compro uma máquina, né, para a indústria, tá? Vamos supor que é uma máquina para a indústria. Como que vai ser o lançamento? Vou debitar, né, a máquina no ativo não circulante, tá? Então, vamos jogar um valor aqui só para a gente... Paguei aí 100 mil na máquina. Tá? Então, debito, tá? 100 mil. E credito o quê, gente? Caixa, banco, né? Ou financiamento, né? De repente, se eu comprei financiada, tá? Mas vamos supor que ela comprou à vista, tá? Quando eu vou depreciar ela, o que acontece aqui, gente? Pela depreciação, eu vou baixando, né? Despesa de depreciação no resultado, tá? Debito aqui, vamos supor que eu estou depreciando aí 10 mil por mês, né? Debito aqui e credito depreciação acumulada no meu ativo não circulante também, né? 10 mil, tá? Então, isso aqui eu vou fazendo todo mês, né? Vai chegar uma hora que a minha depreciação acumulada aqui vai estar em 100 mil e vai matar aqui a minha máquina que eu comprei, tá? O meu investimento, né? Se eu compro um estoque que eu vou revender, né? Como que eu vou
lançar, tá? Pela aquisição desse estoque, eu vou debitar na conta de estoque 100 mil, vamos jogar também, tá? 100 mil. Se comprei à vista, caixa ou banco, 100 mil. Vendi esse meu estoque. Quais os lançamentos que eu faço, gente? Vendi à vista. Vai entrar dinheiro no meu caixa. 100 mil, certo? E vou lançar crédito o quê, gente? De receita no meu resultado. 100 mil. Certo? Mas tá faltando o quê, gente? Tá faltando eu baixar o meu estoque, né? Por quê? Eu vendi, ele tem que sair da minha conta de estoque, tá? Então, eu vou fazer a minha baixa, né? Vou creditar aqui e vou debitar aqui, certo? Aqui é onde, gente? No resultado, tá? Então, esse valor vai para o meu resultado, para minha DRE, e é aí que ele vira o quê, gente? Que ele vira uma despesa, tá? Agora, olhem a diferença, tá? Vou apagar aqui. O que acontece quando eu compro ao invés de comprar, né, um estoque para revenda aqui? Eu compro aqui uma matéria-prima, tá? Aí, o que eu vou fazer, gente? Vou debitar lá em estoque de matéria-prima, no ativo circulante, 100 mil, tá? E vou creditar, se eu comprei à vista, caixa ou banco, 100 mil. Comecei o meu processo de fabricação. O que eu faço aqui, gente? Produtos em elaboração, certo? Acredito aqui os 100 mil, supondo que eu estou gastando tudo, né? E debito aqui produtos em elaboração, tá? Isso tudo dentro do meu ativo circulante também, certo? Finalizei o produto. Aí eu vou ter uma conta chamada produto acabado. Também no ativo circulante. Acredito aqui, porque terminou meu processo de elaboração e debito aqui em produto acabado, ok? Agora eu estou vendendo esse produto. Vendi por quanto? Aí saiu por 100 mil mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos ver, vamos supor que eu vendi por 120 mil à vista. Vou debitar 120 mil à vista. Vou creditar receita, né, agora no meu resultado, 120 mil. E eu tenho que baixar esse produto aqui, certo? Aí eu vou baixar aqui, ó, 100 mil contra 100 mil, tá? Então, vejam, né? Olha a diferença quando eu compro uma matéria-prima, que eu vou utilizar, né, na fabricação, no lançamento, para quando eu compro um produto de revenda. Aqui, ele passa o quê, gente? Passa pelo processo de custo, né? Então, ele, primeiramente, entra como estoque, que seria um investimento, porque eu estou ativando ele. Depois, ele vai me virar um custo. Por quê? Porque eu estou utilizando no processo de fabricação, tá? E por último, vai se transformar numa despesa, porque vai para o meu resultado quando eu efetuar a venda desse produto. Ó, os princípios contábeis aqui, gente. Despesa, né? Despesa relacionada com receita, tá? Então, vejam que
No mesmo período que eu estou tendo a receita, eu estou baixando a despesa que eu tive para fabricar esse produto. Tá? Ok, gente? Entendido? Vou mostrar para vocês aqui no PowerPoint agora. Tem uns esqueminhas bem bacaninhas aqui. Só mudar a câmera aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Dá para ver? Ó, então, quando eu falo em matéria-prima, comprei, primeiro momento da compra, gasto. Houve o desembolso, né? Segundo momento, a estocagem. Está havendo a ativação, o investimento. E terceiro momento da utilização, vira um custo. E no quarto momento, vira uma baixa, que é quando eu efetuo a venda e vai para a DRE, né? O ativo imobilizado também, eu vou ter o gasto no primeiro momento, vai ser um investimento no segundo momento, no terceiro momento eu vou utilizar, quando eu estiver utilizando essa máquina, esse meu investimento vai virar um custo, né, que vai para minha DRE como uma despesa pela depreciação, tá? Se eu compro um ativo imobilizado na minha administração, gente, vejo que aqui, né, ele vai direto, esse investimento, como uma despesa para minha DRE, tá? Pela depreciação também, né? Só que a diferença é que essa depreciação, quando é um bem da administração, não vai entrar como custo, tá? Por quê? Porque não está relacionado com o processo de fabricação dos produtos, certo? Energia elétrica. A energia elétrica, vejam que no primeiro momento ela vai ser da aquisição vai ser um gasto, né? No segundo momento, quando eu estou utilizando essa energia elétrica, vai ser um custo. E quando eu baixar esse produto, ele vai virar uma despesa também que vai para o resultado, né? E aí, quando nós falamos de perda, né, que eu já comentei com vocês ali anteriormente, tá? Então, o que é importante, gente? Que perda não se confunde com despesa, né? Então, por quê? Porque pela característica, a perda tem uma característica de anormalidade, de involuntariedade, tá? Não é um sacrifício que é feito com a intenção de obter uma receita, tá? Podemos citar ali como exemplo perdas com incêndios, né? Perdas de estoque, de repente você deixa um estoque lá vencer, né? Perdeu, foi uma perda, tá? Porque era um investimento, mas você não vai conseguir vender um estoque vencido, então ele vai virar uma perda, tá? Então são itens que vão diretamente à conta de resultado, assim como as despesas, mas não representam sacrifícios normais ou derivados de forma voluntária das atividades que são destinadas à obtenção de receitas, tá? Então, podemos dizer que perdas normais no processo produtivo são custos. Defeito anormal e raro, né, por exemplo, num equipamento, vai ser uma despesa, tá? Então, se você tem uma fábrica e você tem ali digamos assim, uma manutenção, né, que você faz todo mês nas máquinas da fábrica, tá? Uma manutenção preventiva, isso vai ser um custo, né, num processo produtivo. Por quê? Porque é necessária aquela manutenção para que aquela máquina possa continuar produzindo dentro da normalidade, né? Agora, aconteceu um defeito, estragou aquela máquina, tá? Aí já é uma despesa, tá? Por quê? Porque ela está fora da normalidade, né? Então, vira uma despesa. O gasto com mão de obra durante um período de greve, gente, por exemplo, ele é uma perda e não é um custo. Por quê, gente? Por quê? Mão de obra, nós estamos acostumados, né? Deixa eu só mudar aqui, que eu esqueci.
nós estamos acostumados que a mão de obra, ela é um custo, né? Mão de obra utilizada na fabricação, tá? Porém, vejam que a mão de obra utilizada na fabricação de determinado produto é que é custo, tá? Agora, se a empresa resolve entrar de greve, os funcionários da produção resolvem entrar de greve, tá? E depois eles fazem um acordo lá e ficaram lá 5 dias parados. Eles fazem um acordo e a empresa vai custear e vai pagar esses 5 dias de salário para eles, mesmo eles tendo ficado parado. Isso não vai ser um custo, vai ser uma despesa. Por quê? Porque eles não produziram durante esses 5 dias que ficaram parados, tá? Outra coisa importante, perdas de pequeníssimo valor são, na prática, comumente consideradas dentro dos custos ou das despesas sem sua separação, tá? E isso é permitido devido à irrelevância do valor envolvido. E aí entra dentro daquele princípio que nós vimos lá, né? O princípio da materialidade, tá? Da relevância, né? Por quê? Porque se é uma perda de pequeníssimo valor, qual a diferença se eu lançar como custo ou como despesa, né? Ou separar. Teria que ser custo, mas lancei como despesa. Às vezes, o trabalho que eu vou ter para apurar esse valor e lançar como custo vai ser maior do que se eu lançar para despesa direto, tá? Então, posso lançar como despesa? Pode. Né? É permitido? Sim. Por quê? Porque ele vai ser irrelevante, tá? Então, existem todos esses princípios aí que precisam ser, né, acompanhados, tá? E em relação aos custos ambientais, gente, então, o levantamento dos custos ambientais, da produção, da sua internalização no processo decisório, é uma tarefa complexa, tá? Porém, é importante que seja feito, gente, porque no contexto, né, do desenvolvimento sustentável, né, que as empresas passam por hoje, né, é importante sim que haja aí essa apuração aí desses custos ambientais, tá? Quais são os métodos utilizados, né, relacionados aí com custos ambientais? Nós temos o método de dose, resposta ou produtividade marginal. O que é esse método? É um método que observa que o recurso natural afeta diretamente a função produção de um determinado bem ou serviço, tá? Então, por esse método, também pode ser conhecido por um método da função produção, ou seja, estimar como a produtividade pode ser impactada pela diminuição ou degradação do recurso natural utilizado nessa produção, tá? Esse método é um método um pouco complicado, complexo, por quê? Porque é complexo definir valores monetários para poder lançar, né, como custo, nessa questão aí de custo ambiental por esse método, tá, gente? Por quê? Porque é necessário conhecer, né, estimar, tá? Como que a produtividade seria impactada, como que ela seria afetada, né, caso ocorresse a diminuição ou a degradação do recurso natural que eu utilizo aí nessa produção, tá? Então, essa ideia, vejam que ela vem contra o pensamento clássico que considerava o fator de recursos naturais fixo. Por quê? Porque antigamente as pessoas não entendiam como que os recursos naturais eles sofressem variações. O pensamento que se tinha na época era de que os recursos naturais eram infindáveis, eles nunca iriam acabar, né? Então, não se tinha essa consciência de que os recursos naturais sofrem variações, que se não forem bem utilizados, se não forem repostos, eles vão acabar, tá? Então, esse método aí já vem, né, trazendo algo contra essa questão aí de considerar aí os recursos naturais fixos, tá? Nós temos o autor, o Ortiz, que afirma que este método visa achar uma ligação entre a mudança no provimento de um recurso ambiental e a variação na produção de um bem ou serviço do mercado que necessite desse recurso. Tá? Outro autor aqui que nós temos, que é o Nogueira, ele complementa que este método enfatiza a relação técnica entre a aplicação de uma dose de poluição na redução da quantidade produzida de um determinado produto, certo? E para Maia, a sua utilização deve seguir duas etapas.
Primeiro, a avaliação física dos danos relacionando a dose de poluição, degradação à resposta do ativo poluído degradado, e a formulação de um novo modelo, de um modelo econômico que mensure o impacto financeiro dessas alterações no processo produtivo, tá? Então, tem que existir aí a possibilidade de você inserir os danos ambientais nas funções de produção das empresas, tá? Para poder realmente gerar aí essa maior viabilidade econômica, né, para essas atividades sustentáveis. Por exemplo, a agricultura orgânica, o manejo florestal, tá? Então, existe, né, essa possibilidade, e tem que existir essa possibilidade de você inserir aí esses danos ambientais, né, nessas funções de produção, tá? E a amplitude aí desse método, ela deve ser a maior possível, pois as mudanças da produtividade causadas por impactos ambientais devem ser medidas na área em estudo e fora dela, incluindo todas as externalidades derivadas desses impactos, né? E essa aí é um pensamento aí do Merico, tá? Mesmo sendo apresentadas separadamente algumas obras, esses dois métodos eles demonstram uma complementariedade evidente, né, quando se verificam aí essas duas etapas descritas anteriormente, tá? E a falta de determinados dados e a impossibilidade de transformar danos físicos em dados financeiros podem se tornar obstáculos para a utilização desses métodos. Mas a interdisciplinaridade dos estudos de economia do meio ambiente vem a cada dia diminuindo esses obstáculos, né? Então, como eu falei, esse método é um pouquinho mais difícil de ser utilizado. Por quê, gente? Porque será encontrada aí uma dificuldade, né, de transformar esses danos físicos que podem ser causados ou que foram, né, causados, tá, em dados financeiros, em valores monetários, tá, para poder efetuar esses lançamentos, tá? Então, essa vai ser a dificuldade aí maior da utilização desse método, ok? Aí nós temos o método de custos de reposição, tá? Então, o que é esse método de custos de reposição? Ele trata-se de um procedimento que se utiliza de preços de mercado do bem ou serviço que está sendo afetado. Então, aqui é um pouco mais fácil, né? Um método um pouquinho mais fácil de ser utilizado. Por quê? Porque você vai estimar, né? Veja, consiste em estimar o custo de repor ou restaurar o recurso ambiental danificado de maneira a restabelecer a qualidade ambiental inicial. Então, esse método usa o custo de internalização de custos ambientais na gestão financeira das organizações, reposição ou restauração como uma aproximação da variação da medida de bem-estar relacionada ao recurso ambiental, tá? Então, é um pouquinho mais fácil de utilizar, por quê? Porque você vai verificar qual que é o custo que eu vou ter para repor, né, esse bem, né, essa área, por exemplo, que foi devastada, né, esse problema ambiental aí que foi ocasionado, que foi afetado, tá? Então, para a agregação desses gastos, deve-se levar em consideração as diferentes alternativas tecnológicas que sejam capazes de restaurar os serviços ambientais que tenham sido degradados, mesmo que essas reposições sejam em parte e não na totalidade. Então, trata-se, portanto, de um método de menor complexidade, visto ser de fácil aplicação, pelo fato de necessitar de poucos dados e recursos financeiros, por não envolver diretamente pesquisa de campo. Então, você vai ter ali o quê? Você vai ter dados reais, né? Você vai ter ali qual é o custo que eu vou ter, por exemplo, se eu utilizar uma nova tecnologia para restaurar esses serviços ambientais, tá? Então, você vai ter um custo real disso, você não vai ficar dependendo de fazer pesquisa de campo, né, de fazer, de estimar, né, fazer estimação, tá? E aí nós temos um método de custos evitados, tá? O que é esse método de custos evitados, gente? É quando eu tenho gastos com digamos assim, para evitar, né, que eu tenha problemas ambientais no futuro, tá? Então, é a valoração pelo método de custos evitados, né, que se relaciona diretamente com a otimização do uso de recursos naturais e insumos ligados a esses, procurando, assim, evitar impactos ambientais maiores no futuro. Então, eu tenho gastos hoje, tá?
de repente, a correção, né, com gastos que eu vou ter para evitar que eu venha a ter, né, futuramente aí um problema ambiental, tá? Então, esses são os custos, posso definir eles como custos evitados, tá? Em algumas ocasiões, os gastos para se evitar danos ambientais tendem a ser menores que os gastos com a reposição do ambiente destruído ou mesmo a perda de produção advinda do impacto ambiental. Então, vejam, muitas vezes pode ser que o gasto que eu estou tendo, né, para evitar um problema futuro vai ser menor se eu esperar o problema acontecer. E aí eu tenho que reparar esse dano aí, tá? Então, quanto maior a diferença entre esses custos defensivos e os custos de recuperação e perda mais conveniente, se torna a aplicação desse método. Esta consideração é uma importante visão que muitas organizações começam a perceber, pois além de evitar custos maiores com recuperação do meio ambiente, demonstram à sociedade que seus gestores possuem um comportamento preventivo, melhorando o próprio marketing ambiental da empresa. Então, aquilo que a gente já falou bastante aí durante as aulas, que essa questão, né, do balanço social, da contabilidade ambiental, não é uma obrigatoriedade, mas é o que está sendo muito hoje utilizado pelos gestores e pelas empresas, porque elas querem ter aí, né, um marketing, né, ambiental, tá? Elas querem ficar bem, né, na fita, digamos, né, com a sociedade, tá? Então, isso é importante para as empresas. Também se trata de um método de fácil aplicação, pelo fato de que os dados necessários para a sua implementação estão disponíveis no mercado. E aí nós temos o método de custos de controle. O que é esse método de custos de controle, gente? Ele consiste ali na mensuração de gastos advindos do controle sobre a poluição gerada. Tá? Então, eu tenho um gasto, tá? Para controlar a poluição que minha empresa gera. Né? E isso vai minimizar os seus efeitos sobre a sociedade e sobre o meio ambiente. Então, ele está relacionando-se ali diretamente com a redução dos impactos na produção do meio ambiente. Então, nós podemos até entender aqui que é quase igualmente ali que nós falamos do método dos custos evitados, né? Por quê? Porque eu estou fazendo algo preventivamente, né? Estou tendo um gasto, né, para controlar essa poluição. Não chega bem a ser igual aquele método, por quê? Porque eu não estou evitando que aconteça, eu estou controlando, né? Então, por isso que nós chamamos de método de custo de controle. Mas ele também ajuda o quê, gente? A minimizar esses efeitos ali, né, sobre o meio ambiente, né, que de repente eu teria futuramente, tá? Esse método também vem sendo alvo de importantes estudos pelas organizações e seus gestores para que seja aplicado na confrontação entre os custos de poluição, né, de controle dos processos produtivos, mas a principal limitação desse método está na dificuldade de estimação dos custos marginais de controle que devem ser condizentes com os benefícios marginais provocados a fim de encontrar um ponto ótimo da sua aplicação. Ok? E aí nós temos um método da curva da possibilidade de produção. O que é esse método, gente? Ele consiste em uma extensão mais aprofundada dos métodos, daqueles métodos que nós vimos anteriormente, ali de dose, resposta e produtividade marginal. Né? Então, ele é um conceito teórico que vai demonstrar como a escassez de recursos impõe limite à capacidade de produção. Tá? Então, ele vai demonstrar para a empresa como que a escassez, né, se acontecer aí a escassez desses limites, que a empresa utiliza, o que vai ocorrer, né? Se se esse produto que a empresa utiliza sofrer uma escassez, tá? E aí ele vai demonstrar, né, qual o impacto, né, que a escassez desse recurso vai trazer ali para a produção, né, dessa empresa, tá? Então, em suma, ele seria quando ocorresse um crescimento da produção, ou seja, um deslocamento de uma curva, né, de possibilidade de produção para a direita, mas esse deslocamento é menor do que o previsto devido às perdas ambientais e ao alto grau de entropia. Nós temos aqui uma figura, né, que mostra aí que é o deslocamento da curva de possibilidade de produção, gente. Então, o
que essa figura demonstra, né? Que como ocorrem perdas ambientais, essas perdas elas afetam o fator recursos naturais. E o crescimento da produção, ele não atinge o potencial produtivo representado pela curva, que é o fruto do crescimento dos demais fatores e representado pelo deslocamento de beta para E. Mas sim ocorre uma contenção do crescimento, constituindo assim uma capacidade efetiva de produção, representada na figura pela curva alfa, né? Então, ele vai demonstrar, né, através aí dessa curva, tá, que começam a ocorrer perdas ambientais a partir daquele ponto, né? Então, a partir do momento que a produção começa a crescer, começa a aumentar as perdas ambientais e o que ocorre? Não atinge o potencial produtivo, tá? Então, a partir daquele momento, o potencial produtivo da empresa começa a cair, ao invés de subir, né? Então, isso é que é chamado aí de deslocamento da curva de possibilidade de produção, tá? Um exemplo que fundamenta a aplicação desse método é dado aí pelo Comune, que ele diz o quê, gente? Que é quando os resíduos são despejados no meio ambiente e ocorre uma modificação no fluxo de serviços que ele oferece, o que, por sua vez, vai provocar redução no bem-estar dos indivíduos e afetar a possibilidade de produção das empresas, tá? E aí nós temos o princípio não, desculpa, a forma de apuração de custos, né? Que nós chamamos de confrontação entre custos de poluição e custos de controle. O que quer dizer isso, gente? Que através dessa sistemática é possível confrontar os dados referentes aos custos provocados pela poluição, mensurados pelos métodos que nós já vimos ali anteriormente, né? O dose respostas, produtividade marginal, custos de reposição, da curva da possibilidade, tá? E evitar tais impactos mensurados pelos métodos de custos de controle de custos evitados. Então, a teoria dessa confrontação torna-se básica nos processos decisórios das empresas para a aplicação de projetos de controle ambiental e verificação da viabilidade dos mesmos, tá? Então, para que seja realizada essa análise, tem que se valorar dois tipos de custos, que seria CMGP, que é o custo marginal social da emissão de poluentes, ou custo marginal da poluição. O que vai indicar esse custo, gente? Vai indicar o aumento dos prejuízos sociais das emissões de poluentes, ou seja, seus impactos na saúde da sociedade, os danos econômicos aos recursos naturais. E nós temos o custo marginal de controle da poluição, que é o CMGC, tá? Que vai ser aquele custo adicional que a empresa tem para instalar equipamentos de controle de poluição, como, por exemplo, instalar um depurador de fumaça nas chaminés da empresa, né? Então, isso vai ser um custo de controle de poluição, tá? Nessa figura, por exemplo, nós podemos verificar ali que o ponto ótimo, que seria em relação aos custos oriundos da poluição, ele encontra-se no ponto E, tá? Onde que é o ponto E? Aqui, certo? Onde ocorre a intersecção das curvas de custo marginal de controle CMGC e de CMGP, tá? Então, ele indica o quê, gente? A porcentagem de redução da poluição, que será interessante, tanto no ponto de vista dos custos privados, quanto dos custos sociais, né? E quando nós falamos em processo de internalização de custos ambientais totais? Então, como nós já analisamos todos os métodos, né, para avaliação ali valoração ambiental, é necessário entender o processo de internalizar essa valorização no processo produtivo e, consequentemente, na tomada de decisões ali das organizações. Então, esse processo de internalizar as externalidades ambientais é decisivo para a busca do desenvolvimento sustentável sob a concepção ambiental, ok? Mas o que é internalização? Então, nós estamos falando de internalização de custos ambientais totais, né? É necessário estender o processo de internalizar, né, a valoração no produto produtivo, do processo produtivo. Mas o que é internalização, tá? Vejam, qual que é o significado de internalização? É um substantivo feminino, né? Ele é
é adoção, significa adoção ou incorporação inconsciente de certos padrões, ideias, atitudes, práticas, personalidade ou valores de outras pessoas ou da sociedade que o indivíduo passa a considerar como seus, tá? Então, é interiorização também, tá? Então, quer dizer o quê? Que as empresas, elas têm que internalizar esse custo ambiental, colocar esse custo ambiental que elas vão ter, ou que elas têm, como um custo do produto que ela está utilizando aí, por exemplo, né, para fabricação, tá? Então, qual que é o meu custo? Tem que internalizar esse custo ambiental, ele tem que passar a ser considerado dentro do custo do produto, tá? Posso considerar separadamente? Tem que, se você quer demonstrar os seus custos ambientais, você vai ter que considerar separadamente, né? Você pode fazer, de repente, um balanço social separado, como onde você vai mostrar apenas os seus custos ambientais, ou você pode também colocar junto no seu balanço, mas aí você separa o que é custo ambiental do que são os outros custos normais ali da empresa, tá? Porque senão você não vai conseguir demonstrar isso, né? Mas então, o que é internalizar, gente? É fazer com que esses custos ambientais passem, virem padrões, né, das empresas, tá? Então, virem padrões, né, da sociedade, tá? Então, a empresa passe a considerar esses custos como seus custos também, né? Então, a ciência contábil, quando ela é voltada para o aspecto ambiental, ela tem que seguir as tendências internacionais, ou seja, simplificar os registros contábeis, explorar melhor as notas explicativas. Nós vamos falar aí nas próximas aulas sobre as notas explicativas, gente. As notas explicativas é o quê? O nome já diz, explicativas, elas servem para explicar, né? Então, elas têm que ser utilizadas para serem para explicar todas as operações ali da empresa, né? Quais os métodos que a empresa utiliza para apurar o custo, tá? Quando eu trato de custo ambiental, principalmente, né? Como eu não tenho ali muitas normas voltadas para essa questão de contabilidade ambiental, preciso explorar muito as notas explicativas e explicar ali o que é que eu estou utilizando, né? Qual é o método de apuração de custos ambientais que eu estou utilizando, desses que a gente viu ali, tá? Então, poder-se-iam usar diretrizes existentes e evoluir no sentido de estabelecer uma estrutura conceitual que incluísse aspectos socioambientais e, idealmente, incluir alguns desses indicadores voluntários, mesmo que de forma simplificada, como uma informação compulsória nos relatórios contábeis. Então, para que isso aconteça, faça necessário ampliar o espectro da contabilidade de custos para que incorpore aos custos do produto aqueles relacionados com aspectos ambientais, tá? Então, gente, é importante, né, que as empresas passem aí a internalizar esses custos ambientais no custo dos seus produtos também, tá? Aí sim, né, o negócio ficaria um pouco mais claro, né? As informações ficariam mais claras. O exercício da gestão de custos é aquela que considera a internalização dos gastos com o descarte do produto e embalagens aos custos de produção, tá? Então, vejam, o que acontece normalmente numa empresa, tá? O que a empresa utiliza como custo do produto? Apenas o que ela gasta, o gasto que ela tem para a aquisição daquela matéria-prima. Concorda comigo? A mão de obra, né? O gasto que ela tem para a aquisição da matéria-prima, a mão de obra que foi gasta ali para a fabricação daquele produto, a energia elétrica, se ela gastou água para a fabricação do produto, tá? Então, ela normalmente considera apenas os gastos que ela tem na aquisição, certo? Ela não considera gasto com descarte, né? Então, ela não considera, ela não coloca no seu custo o gasto que ela poderia ter, por exemplo, com descarte desse produto. Não? Por quê? Porque hoje os padrões são diferentes, né? Então, a empresa
ela fabrica, ela vende para o comércio varejista, ou né, atacadista. O comércio varejista vai vender para o consumidor final. Alguém se preocupa com o destino que o consumidor final vai dar para aquele lixo? Não, né? Ele que se vire com o lixo dele. Quem vai ficar a cargo de quem, gente? Normalmente do poder público, né? O poder público é que vai acaba tendo que absorver esse custo, né? Com o destino final desse lixo, tá? Então, gente, vejam, o ciclo de vida do produto, do surgimento ao descarte, né? Então, entende-se que o gestor de um empreendimento industrial, ele deve se conscientizar de que um produto tem seu ciclo de vida, né? Então, quanto tempo de vida tem uma garrafa PET, por exemplo, né? Então, o correto seria ele se responsabilizar por todo o processo produtivo que vai da produção até o descarte, né? Isso normalmente não acontece, tá? Então, ó, utilizando um exemplo de um envase de água, uma garrafa de envase de água, né? Antigamente, né, na época de vocês, não sei, né, quantos anos vocês têm aí, mas na minha época, né, não sou tão velha assim, mas eu lembro que quando a gente era criança, a gente ia comprar ali um refrigerante na mercearia, se ia, levava a garrafinha, né? Você tinha que, existia a garrafa retornável, certo? Se você não levasse a garrafa, você tinha que comprar a garrafa, né? Então, cada vez que você ia comprar um refrigerante, uma água, né, uma bebida, você tinha que levar a garrafa retornável, certo? Então, existia a preocupação da indústria com o descarte daquele produto, tá? E, consequentemente, ela também tinha ali redução, né, nos custos da matéria-prima. Por quê? Porque ela pegava de volta esse produto, isso não afetava o meio ambiente, né, porque não era descartado irregularmente, e ela utilizava novamente, né? Lavava, né? Colocava a água, o refrigerante, a bebida novamente, tampava e vendia novamente, né? Então, existia essa preocupação, tá? Aí é lógico, né, gente, que com o processo aí, né, com o processo aí de mercado, né, de globalização, tá? Foi mudando toda essa questão. Então, hoje você vê que não existe mais essa questão de garrafa retornável, né? Eles até tentaram fazer isso durante um período, que eu me lembro que tentaram voltar essa questão, mas não deu muito certo, né? Porque tudo muda, né? Tudo vai mudando, né? O mundo vai se atualizando. E aí, realmente, tem coisas que você não consegue, hábitos, né? Que você não consegue voltar atrás, né? E uma delas é essa questão da garrafa PET, né? Ela pegou realmente, então é muito mais prático, você vai no mercado, não precisa levar garrafa, vai lá, compra a garrafa. Mas o que acontece aí, gente? Acontece que, dessa forma, as indústrias, elas não estão se preocupando com a finalização desse lixo, para onde está indo isso, né? Ela só se preocupa com o custo para aquisição, tá? Para a fabricação, né? E ainda elas embalam, né, tudo isso num fardo ali, embalam com plástico filme, né, e não tem nenhum trabalho ali, nenhum custo de logística reversa desse produto, tá? Então, desse modo, a indústria ela inclui parte dos custos referentes ao nascimento do produto, no entanto, deixa de fora os custos do seu descarte. Então, ela não arca com nenhum custo ali de logística reversa, né, da garrafa PET ou do filme que ela embala os fardos, né? E onde começam e terminam os custos do produto? Tá? Então, nesse exemplo que a gente está dando aqui da água envasada, né, é fácil conhecer onde começam os custos do produto. Por certo, o contador de custos não teria dificuldade em responder a questão que dá título a essa seção. Primeiro, ele apontaria o custo da construção da fonte da água, o poço artesiano que extrai a água do subsolo, para a planta da indústria, né? Depois ele mostraria ali o custo da planta da indústria, a depreciação, o custo de mão de obra, o custo de energia elétrica, né? O custo das embalagens, tá? E assim ele formaria ali o cálculo do custo, né? Do início, tá? E onde terminam esses custos desses produtos, né? Será que a empresa não tem custo algum com a logística reversa dessas embalagens, bem como do produto descartado? Né? Isso não é de responsabilidade dessa empresa?
tá? Deveria ser, né, gente? Mas tomou-se ali esse produto, né, para exemplificar o problema. Contudo, os produtos industrializados produzem o quê? Resíduos. Então, seja de embalagem, seja ele próprio no fim de sua vida útil, tá? Sempre vai gerar o quê? Um resíduo, né? Mas aí a gente começa a se perguntar, né? Será que como que poderia ser feito, né? Por quê? Porque todo produto que é fabricado gera, na verdade, no final da sua vida útil ali, um problema, né? Um resíduo, tá? E a indústria automobilística, por exemplo, só que ela teria que considerar em seus custos a logística reversa da carcaça do automóvel no final da sua vida útil, né? E a indústria de pneus, então, né? E tantas outras, né? Como fabricante de geladeiras, fogões, entre outros. Imagine se todas elas tivessem que se preocupar com essa logística reversa, né? E aí, gente, existe a criação da indústria da destinação final do lixo, né? Então, o que que aconteceu? Né? Vejam como foi caminhando, né, a questão. Começou-se a criar aí a indústria da destinação final desse lixo, né? Então, para que o desenvolvimento organizacional, a sustentabilidade do planeta, né, que é dado que se torna necessário ali para resolver o que acontece em todas as cidades, que é a escassez de novas áreas disponíveis para a construção de aterro. Foi se criando aí indústrias que dão destinação final ao lixo, tá? Ó, aqui em Colombo nós temos todo município tem uma lei que é a Lei Municipal de Resíduos Sólidos, né? Então aqui em Colombo nós temos a Lei 1472 de 2018 e ela traz ali o que que ela considera grandes geradores de resíduos sólidos, tá? Então todo município tem algumas diferenças, tá? Mas aqui para a região de Colombo ela fala que considera-se um grande gerador de resíduos sólidos, pessoa física ou jurídica, que por meio das suas atividades produtivas e prestadoras de serviços, gera um volume superior a 85 litros por dia de resíduos enquadrados como domiciliares, né? E o que que acontece, gente? Porque se ela gera acima desse limite diário, ela tem que ficar responsável pela própria destinação desse lixo, né, desses resíduos, tá? Então, se ela gera ali, não digo o resíduo do consumidor final, tá, gente? Não confundo. Digo o resíduo industrial que ela tem, né? Então, ela tem ali um lixo residual, tá? Então, ela tem que ficar responsável por esse lixo residual. Ela não pode deixar ali que a prefeitura vai passar para recolher, a prefeitura vai levar lá para aterro, né? Então, o processo de internalizar custos privados relacionados às quantidades superiores a 85 litros por dia, ele já está consolidado, né? Por quê? Porque existe uma legislação que obriga, né, que o gerador desse lixo coleta em caçambas e que ele mesmo dê uma destinação final, que normalmente vai ser um aterro, ou em geral um aterro particular que vai ser criado para esse fim, tá? Então, né, quando a gente fala ali em custos ou despesas, essa empresa que automaticamente gera ali acima de 85 litros por dia, né, dentro aqui da região de Colombo, por exemplo, ela vai ter ela mesma que dá um destino final desse lixo. Então, esses custos de destinação final, ela vai poder já incluir, deve, na verdade, incluir como um custo do produto também, ok? Minimiza os custos públicos ao processo de destinação final desses resíduos, né? Por quê? Porque né, vai minimizar ali, a prefeitura não vai ter o custo público, né, de fazer aí, de dar a destinação final para esse lixo, tá? E com isso vai aumentar o percentual de envio para reciclagem, né? Por quê, gente? Porque se a empresa sabe que ela vai ter ali um custo para poder destinar esse lixo final, ela muitas vezes vai se preocupar em mandar isso para reciclagem, né? Então, conheço empresas, por exemplo, que possuem um lixo eletrônico muito grande, né? E provavelmente, se não existisse essa lei, elas ficariam ali esperando que a prefeitura fosse lá, pegasse esse lixo e desse uma destinação, tá? Como é elas mesmo que precisam destinar, entregar esse lixo para algum lugar, muitas vezes elas acabam ali mandando esse lixo para reciclagem, né? E aí faz com que aí diminua, né? Os lixões aí, os gases de efeito estufa também, tá?
Lembremos ainda que existe a possibilidade de criação de vários negócios que podem ser explorados economicamente com lixo, além da atividade de coleta que existe atualmente. Então, com essa indústria do lixo, surgiu o que, gente? Surgiram empregos, né? Surgiram negócios, tá? Quantas cooperativas de separação de lixo existem hoje em dia? Né? Então, existem pessoas que vivem, que ganham, né? Que trabalham com isso. Tá? Então, isso economicamente, vejam que as indústrias pararam ali de se preocupar com o retorno, né, de alguns lixos ali que elas têm, porém, né, essa questão acabou aí gerando realmente um outro tipo de negócio, né? Então, os céticos diriam, como reciclar todo o lixo e o custo disso? Esse custo deve ser viabilizado por outros negócios, né? Pois é importante ressaltar que o lixo doméstico não é lixo, ele é matéria-prima passível de reutilização. Então, aí entra naquela questão, né? Se você separar o seu lixo corretamente, esse lixo vai ser o quê? Viabilizado, né? Por um outro negócio, vai ser reaproveitado, vai ser reciclado. E existem pessoas que trabalham com isso, existem empresas, né, que dão aí destino final para esses lixos que reciclam, tá? Então, vejam a ajuda, né, que vai ser dado aí, não só para o meio ambiente, mas para todas as pessoas que vivem disso, tá? Nós temos aí como exemplo, tá, gente, a usina verde na cidade universitária do Rio de Janeiro, tá? Foi um projeto que foi viabilizado ali pelos engenheiros, né, acho que eram professores, se eu não me engano, professores, engenheiros, estudantes, né, dessa universidade, tá? Que eles criaram esse projeto aí, né? É um projeto de iniciativa privada, né? E eles consideraram como um dos novos negócios a serem incentivados pelos governos locais para a destinação final do lixo doméstico. Então, eles fizeram todo um projeto aí, os engenheiros construíram máquinas, né? Que geram energia através do lixo. Tá? Então, não sei se vocês já viram, se não viram, é até interessante olhar, tem no YouTube, ali tem um canal ali que fala, né, que mostra aí essa usina, tá? Então, ela gera energia elétrica através de lixo, tá? Gente, é muito interessante, né? Ela incinera, né, o lixo urbano, tá? E aí ela transforma em uma energia. E isso é chamado o quê, gente? De uma tecnologia limpa, né? Por quê? Porque ele destrói termicamente os gases poluentes produzidos no processo e liberando-os na atmosfera sem causar danos ambientais, apenas vapor de água e dióxido de carbono, CO2. Tá? Dizem os responsáveis pelo projeto que uma planta da usina verde é capaz de incinerar 150 toneladas de lixo por dia e produzir com essa queima energia elétrica capaz de atender a 14 mil residências. Desse modo, o lixo diário da cidade de São Paulo, de 9,6 mil toneladas, necessitaria de 64 usinas para a destinação final de todo o lixo, com uma produção de energia para 864 mil residências. Né? Diante disso, questiona-se, dá para deixar esse ativo jogado no chão? Né? Então, vejam, existem muitas possibilidades, né, de gerar aí energia limpa, né, de dar um fim aí, né, no lixo, né, dá a impressão realmente que não querem realmente acabar com isso, né. E aí, nesse projeto, dessa usina verde, eles também fizeram ali a questão dos créditos de internalização de custos privados, que é o SICIPS, né, que cada empresa ali que ganharia, né, um título para ser comercializado, cujo objetivo é viabilizar o processo de coleta e destinação final de todo o lixo doméstico, né? Ou seja, eles iam produzir tipo um ISO, né, alguma coisa assim, né, que ia, de repente, trazer ali algumas vantagens, né, alguns benefícios para as empresas que reciclassem o lixo, né, e enviassem para essas usinas, né, para elas produzirem, tá, energia. Né? Um exemplo ilustrativo que é a indústria produtora de refrigerante. Então, pelo processo atual, a indústria calcula um custo do produto, incluindo matéria-prima, mão de obra, encargos, depreciação dos equipamentos, custo das embalagens, que é da garrafa PET, entre outros.
Entende-se que para internalizar os custos de destinação final da garrafa PET, será preciso verificar o volume em toneladas referente à produção finalizada no mês, em referência, e adquirir no mercado títulos de CIPs para compor o custo de produção. Para exemplificar com números, em uma produção mensal de refrigerantes com o uso de 1 tonelada de garrafa PET, com aquisição de 1.000 CIPs, a R$ 1 tem-se conforme apontado na tabela abaixo. A tabela não está aqui, gente, mas existe ali, né, já como você, nesse processo, nesse projeto deles, né, a questão do retorno, né, então, qual seria o retorno que a empresa, que a indústria, por exemplo, de bebidas, né, que utiliza a garrafa PET teria, né, quando ela adquirisse esses CIPs, né, que seria aí um título de acordo com a quantidade de lixo, né, que ela utilizasse aí como retorno. Assim, o custo do produto acabado ficaria acrescido, né, desses CIPs, e todo o processo de produção ficaria sob a responsabilidade da indústria, sem produção de externalidades negativas. Então, todos os custos de produção ficariam internalizados sem que a indústria tivesse que criar ali, né, instrumentos de coleta de suas embalagens. Além disso, seria criada uma nova indústria que minimizaria custos públicos ao internalizar os custos privados de responsabilidade da indústria. Tá? Então, para atender às normas ambientais atuais, o gestor da empresa, ciente das responsabilidades empresariais com destinação final, ele adquiriria, né, títulos aí dessas CIPs para internalizar os custos que são de responsabilidade da empresa para que seus produtos ou embalagens não impactassem na sustentabilidade do planeta. Tá? Então, né, qual seria, né, digamos assim, o esquema, né? A empresa A, ela inclui custos de tratamento de resíduos industriais, maximiza custos privados, minimiza custos públicos, minimiza lucros privados. Na empresa B, ela exclui custos de tratamento de resíduos industriais, ela maximiza lucros privados, maximiza custos públicos e gera passivo ambiental e evidenciação das externalidades negativas, tá? E a empresa C, quando ela inclui custos de tratamento de resíduos industriais, ela maximiza custos privados, minimiza custos públicos e minimiza lucros privados ao adquirir os CIPs, tá? Mas vejam que na empresa B, por exemplo, né, quando ela exclui custos de tratamento de resíduos industriais, ela acaba gerando o quê, gente? Acaba gerando um passivo ambiental, né? E isso pode, muitas vezes, se tornar ali, além dessa evidenciação negativa, né, da empresa, tá? Pode se transformar num prejuízo muito grande para ela depois, né? Que a gente viu ali que pode gerar o quê? Uma perda ambiental, né? Então, muitas vezes, a minimização dos lucros que ela tem quando ela faz ali um processo, né, de tratamento desses resíduos, porque acaba diminuindo o lucro dela, porque ela vai aumentar os custos, né? Mas isso vai fazer com que ela deixe de ter um passivo ambiental, né? E isso vai externar positivamente, né, quando ela deixa de ter esse passivo ambiental, vai ter a imagem da empresa vai ser uma imagem positiva. E esse passivo ambiental pode vir a gerar perdas para ela, que pode se transformar num prejuízo mais tarde. Pode ser um prejuízo muito maior do que se ela tivesse feito ali, né, a inclusão, né, de tratamento desses resíduos e tivesse diminuído um pouco o lucro dela, tá? Então é isso, gente. Fica aí a dica, né? Ok, gente? Ó, temos aí 10 minutinhos ainda, tá? Eu gerei um link lá no Classroom para vocês fazerem ali, responderem algumas questões, tá, gente, relacionadas à matéria, à aula de hoje, ok? Então, eu vou ficar aqui ainda esperando, vou colocar ali a chamada de vocês, né? Enquanto isso, vocês entram lá e vão respondendo ao formulário, gente, lá no Google Classroom, tá? Entrem lá, deixa eu ver se tá lá já, só deixa eu confirmar aqui.
Tá lá, ó, gente, nas atividades, aula 6, cursos ambientais. 5 perguntinhas, tá, gente? Aproveitem ali esses minutinhos finais para entrar lá e responder, ok? E aí já fica, né, respondido, vocês não precisam depois, né, ficar aí fazendo atividade final de semana, hein? Já estão com a matéria fresquinha na cabeça, porque acabaram de escutar, tá? Ok? Eu vou ficar aqui, tá, gente? Vão respondendo lá, qualquer dúvida, falem comigo aqui também, tá bom?